Depois de 8 celebrações familiares de Natal, das quais fui excluída, meu filho e minha nora apareceram na minha mansão em Cascais. "Olá, sogrita, viemos morar aqui", disseram eles. Foi então que decidi me impor e dizer 3 palavras que fizeram minha nora desmaiar. "Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente de que cidade você está me vendo. Assim, poderei saber até onde minha história chegou. Meu nome é Antônia, tenho 63 anos, e esta é a história de como minha própria família me transformou numa estranha na minha própria vida." Cada 24 de dezembro, quando as famílias portuguesas se reúnem para a ceia de Natal, com suas mesas cheias de bacalhau, polvo e doces tradicionais, eu me sento na varanda da minha mansão em Cascais, olhando para o Atlântico e me perguntando o que fiz de errado. 8 anos. 8 anos seguidos, celebrando sozinha enquanto meu filho Marcos e minha nora Lúcia desfrutavam de uma mesa farta na casa dos pais dela, no Porto. Na primeira vez que não me convidaram, Lúcia tinha uma desculpa perfeita. "Antônia, a casa dos meus pais é muito pequena, sabe como é? Mal cabemos nós." Ela sorriu com aquele sorriso que aprendi a detestar, aquele que usa quando mente. "Mas no próximo ano, com certeza, combinamos algo." Eu estava recém-viúva na época. O meu marido, Henrique, havia falecido 6 meses antes, e a solidão me consumia como um cancro silencioso. Marcos era tudo o que me restava de família verdadeira. Então, engoli meu orgulho e disse que entendia. Até enviei dinheiro para que comprassem os melhores ingredientes para a ceia de Natal. No segundo ano, a desculpa foi que o avô de Lúcia estava doente e precisava de calma. No terceiro, disseram que queriam algo íntimo, só com a família próxima. Essas palavras doeram mais do que eu gostaria de admitir. Eu não era a família próxima do meu próprio filho, mas o que realmente me destruiu foram as fotos. Todos os anos, sem falhar, elas apareciam no Facebook e no Instagram. Marcos sorrindo ao lado de uma mesa repleta de comida, rodeado pelos irmãos de Lúcia, os pais dela, primos. Até o cão da família tinha um lugar à mesa. E lá estava meu filho, meu único filho, erguendo um copo num brinde em que eu simplesmente não existia. No 4º ano, parei de perguntar se podia ir. No 5º, deixei de enviar dinheiro para a ceia. No 7º, já tinha entendido a mensagem. Eu não era bem-vinda, mas as fotos continuavam chegando, como pequenas facadas digitais cravadas no meu peito. Este ano, o 8º, algo mudou em mim. Enquanto olhava a mais recente foto no meu telemóvel, com Marcos abraçando Lúcia junto à árvore de Natal na casa dos pais dela, percebi algo terrível. Meu filho me havia apagado da sua vida de forma tão gradual que nem ele próprio parecia perceber o que tinha perdido. E sabem o que é mais cruel nisso tudo? Fui eu quem pagou pela vida que eles tinham. A casa onde moravam no Porto, fui eu quem deu a entrada. O carro de Lúcia fui eu quem financiou quando Marcos passou por uma fase difícil. As férias na Europa que eles exibiam nas redes sociais, eu paguei porque queriam criar memórias juntos. Até o anel de noivado que ele deu a Lúcia saiu da minha conta bancária. Porque Marcos me pediu ajuda e eu, como uma tola, pensei que estava investindo na minha relação futura com minha nora. Durante anos, fui o multibanco silencioso do casamento deles, sempre disponível quando precisavam de algo, sempre pronta a resolver os seus problemas financeiros. Mas, quando se tratava de compartilhar os momentos importantes, de me incluir na sua verdadeira família, eu era dispensável. A ironia é que vivo numa mansão de 6 quartos à beira-mar, com empregados e mais espaço do que 2 pessoas poderiam precisar. Mas, segundo Lúcia, nunca havia lugar para mim nas suas celebrações. Lembro-me da última conversa telefônica que tivemos antes do último Natal. Reuni coragem para perguntar diretamente a Marcos: "Filho, por que nunca me convidam para as celebrações?" Houve um silêncio longo, constrangedor. Depois, ouvi a voz de Lúcia ao fundo, sussurrando algo que não conseguia entender. "Mãe", disse ele finalmente com aquela voz que usava quando era criança e fazia algo errado. É complicado. A Lúcia tem as tradições familiares dela e eu, o que sou, Marcos?" Outra pausa. "Tu és minha mãe, mas ela é minha esposa.
Tenho que respeitar o que ela quer. Foi aí que entendi que havia perdido meu filho para sempre. Não para a morte, que pelo menos teria sido clara e definitiva. Eu o havia perdido para a manipulação, gota a gota, decisão após decisão, até que ele já não se lembrava que tinha uma mãe que o amava. Naquela noite, sozinha na minha mansão, cercada por luxos que já não significavam nada, tomei uma decisão. Se Marcos havia escolhido Lúcia em vez de mim, se ela era mais importante do que a mulher que o trouxe ao mundo e o criou sozinha depois que o pai nos abandonou, então que vivessem com as consequências dessa escolha. Parei de enviar presentes de Natal. Parei de ligar todos os domingos. Parei de perguntar como estavam ou se precisavam de algo. Pela primeira vez em 8 anos, ia viver minha vida sem correr atrás do amor de alguém que claramente não queria dá-lo. Não sabia que, 3 meses depois, eles apareceriam na minha porta com malas, sorrisos falsos e planos que mudariam tudo para sempre. Era uma terça-feira de fevereiro quando a campainha da minha mansão tocou. Eu acabava de tomar o pequeno almoço na varanda, desfrutando do sol atlântico e da tranquilidade que havia encontrado nesses meses de silêncio autoimposto. Maria, minha empregada doméstica, veio correndo com uma expressão de surpresa que eu não via há anos. Dona Antônia, seu filho está na porta, com a esposa e malas. Meu coração parou por um segundo. Marcos não pisava na minha casa há mais de 3 anos. As poucas vezes que nos víamos eram em restaurantes neutros, encontros curtos e tensos, onde Lúcia controlava cada minuto da conversa. Quando abri a porta, lá estavam eles. Marcos, meu filho de 35 anos, parecia mais velho e cansado do que eu lembrava, evitando meu olhar. Ao lado dele, Lúcia estava radiante, com um bronzeado perfeito e roupas de marca que provavelmente custavam mais que o salário mensal de Maria. Atrás deles, um táxi se afastava após descarregar 4 malas enormes. "Olá, sogrita", disse Lúcia com aquele sorriso que havia aperfeiçoado, o que usava quando queria algo. "Surpresa! Viemos te visitar." Marcos finalmente levantou os olhos. "Olá, mãe. Esperamos que não te incomode chegarmos sem avisar. Convidai-os a entrar, embora algo no meu estômago se contorcesse." Havia algo nas suas expressões, na forma como Lúcia já avaliava a minha sala de estar com olhos calculistas, que me deixava nervosa. "Quanto tempo vão ficar?" perguntei enquanto Maria trazia café para todos. Lúcia trocou um olhar com Marcos antes de responder. "Bem, na verdade essa é uma conversa que precisamos ter contigo." Ela se sentou no meu sofá favorito, o de veludo azul que Henrique e eu havíamos escolhido juntos, e esticou os braços como se fosse a dona do lugar. "Antônia, nós estivemos falando, eu e o Marcos, e percebemos algo terrível. Deixamos-te sozinha por tempo demais. És uma mulher mais velha, vivendo sozinha nesta casa enorme, sem família por perto. Isso não está certo." Marcos assentiu, mas continuava sem me olhar diretamente. "A Lúcia tem razão, mãe. Fomos egoístas." "Então", continuou Lúcia, "decidimos mudar-nos para cá. Vamos ser uma grande família feliz." A chávena de café escorregou das minhas mãos e espatifou-se no chão de mármore. Maria correu para limpar, mas eu fiquei paralisada, processando o que acabara de ouvir. "Mudar-se para cá?" repeti lentamente. "Sim", disse Lúcia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Já vendemos a casa no Porto. Precisávamos de uma mudança de ares. E que lugar melhor do que Cascais contigo?" "Vendemos a casa?" murmurei. A casa pela qual eu havia pago a entrada. "Quando?" Marcos remexeu-se desconfortavelmente na cadeira. "No último mês. Tudo aconteceu muito rápido." Muito rápido, pensei. No mesmo mês em que parei de ligar e enviar dinheiro. Na mesma época em que finalmente decidi viver minha vida sem buscar a aprovação deles. Lúcia levantou-se e começou a caminhar pela sala, tocando nas minhas coisas, avaliando cada peça de arte, cada móvel. "Esta casa é perfeita para nós. Sempre disse ao Marcos que tens muito bom gosto, Antônia. Embora algumas coisas precisem de uma atualização, claro." "Atualização?" perguntei. "Oh, sim. Estes móveis são um pouco antiquados, não achas? E a cor das paredes
Definitivamente precisamos mudar isso. Estava pensando em algo mais moderno, mais fresco. Senti o sangue subir à cabeça. Essa mulher, que me excluiu da sua vida por 8 anos, agora estava na minha casa falando em redecorar como se fosse dela. E onde exatamente planeiam dormir? Perguntei, tentando manter a calma. Bem, disse Lúcia, obviamente nós ficaremos com o quarto principal. É o maior e tem o melhor banheiro. Tu podes ficar num dos quartos de hóspedes, são muito confortáveis. O quarto principal, repeti. O quarto que havia partilhado com Henrique por 20 anos. O quarto onde ele morreu nos meus braços. Esse é o meu quarto. Lúcia riu, uma risada cristalina e condescendente. Antônia, querida, na tua idade já não precisas de tanto espaço. Além disso, nós somos jovens, temos energia, precisamos do espaço para... Bem, tu sabes. Ela piscou o olho de maneira grotesca. Marcos finalmente falou, mas não foi para me defender. Mãe, a Lúcia tem razão. Seria mais prático assim. Mais prático. Meu filho de 35 anos acabava de me dizer que seria mais prático eu dormir num quarto de hóspedes na minha própria casa. Além disso, continuou Lúcia, já falei com a Maria, expliquei que precisaremos de algumas mudanças na rotina de limpeza e cozinha. Ela parece muito disposta a adaptar-se às nossas necessidades. Já falaste com a Maria? Minha voz saiu mais aguda do que pretendia. Claro. Alguém tem que se organizar, não é? Não te preocupes, Antônia. Eu cuido de tudo. Tu só relaxa e aproveita ter a família em casa outra vez. Foi nesse momento que percebi o que realmente estava acontecendo. Eles não tinham vindo me visitar. Não tinham vindo me cuidar. Tinham vindo para ficar com minha casa, meu dinheiro, minha vida. E esperavam que eu sorrisse e agradecesse pelo privilégio de ser deslocada no meu próprio lar. Lúcia já subia as escadas, provavelmente para inspecionar meu quarto. Marcos a seguiu como um cão obediente, sem sequer me perguntar se eu achava bem. Fiquei sozinha na minha sala, cercada pelos cacos da minha chávena de café, entendendo finalmente que meu pesadelo havia apenas começado. Uma semana depois da chegada deles, minha própria casa havia se transformado num território inimigo. Lúcia não perdeu tempo em estabelecer seu domínio, e cada dia eu me sentia mais uma intrusa no lugar que tinha sido meu lar por 15 anos. A primeira mudança veio no 3º dia. Eu estava tomando meu café da manhã na varanda, meu ritual sagrado desde a morte de Henrique, quando Maria se aproximou com uma expressão desconfortável. Dona Antônia, a dona Lúcia disse que já não posso servir o pequeno almoço aqui. Disse que é anti-higiênico comer ao ar livre e que todos devem tomar o pequeno almoço na sala de jantar formal. Olhei para a janela da sala de jantar, onde Lúcia havia reorganizado completamente os móveis. Minha mesa de carvalho antiga, onde Henrique e eu compartilhamos milhares de refeições, agora estava encostada contra a parede. No seu lugar, ela havia colocado uma mesa de vidro moderna que mandou trazer de sei lá onde. Maria, disse suavemente, esta é a minha casa. Posso tomar o pequeno almoço onde quiser. Ela baixou o olhar, claramente angustiada. Eu sei, dona, mas a dona Lúcia disse que, se não seguir as instruções dela, terei que procurar outro trabalho. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Lúcia estava ameaçando meu pessoal na minha própria casa para me forçar a obedecer às suas regras. Naquela tarde, quando desci ao meu escritório para revisar alguns documentos, encontrei Lúcia sentada na minha escrivaninha, mexendo nos meus papéis pessoais. O que estás a fazer? Perguntei, tentando controlar a voz. Ela levantou os olhos com total tranquilidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Oh, olá, Antônia. Estava a organizar um pouco. Tens muitos papéis velhos aqui, cartas sem importância, contas de anos atrás. Pensei em ajudar-te a deitar fora o que não precisas. Nas mãos dela estavam as últimas cartas que Henrique me escreveu antes de morrer, junto com os documentos do meu testamento e meus registros bancários. Esses são documentos privados, Lúcia. Eu sei, querida, mas na tua idade é fácil acumular traste sem perceber. Eu tenho muito bom olho para essas coisas. Ela sorriu enquanto organizava meus papéis como se fossem dela. Além disso, alguém tem que te ajudar a organizar-te.
O Marcos e eu estamos preocupados com a tua capacidade para lidar com esses assuntos complicados. Minha capacidade? Repeti. Pois sim, ontem esqueceste-te de apagar as luzes do jardim. Anteontem puseste sal no café em vez de açúcar. São pequenas coisas, mas... Ela encolheu os ombros com falsa preocupação. É normal na tua idade, Antônia. Não há nada de que te envergonhes. Ela mentia. Eu não tinha feito nenhuma dessas coisas. Mas percebi que ela estava construindo uma narrativa, criando evidências da minha suposta incapacidade mental. Acho que seria melhor se o Marcos e eu assumíssemos as finanças da casa, continuou, para que não tenhas que te preocupar com essas coisas estressantes. Não, disse firmemente, esses são os meus assuntos. O sorriso dela esfriou. Antônia, não sejas difícil, só queremos ajudar. Naquela noite, durante o jantar, Lúcia anunciou seus próximos planos para melhorar a eficiência da casa. Pedro, meu jardineiro de 10 anos, seria despedido porque o jardim era muito simples e precisava de uma renovação completa. Cláudio, meu motorista, também teria que ir embora porque, na nossa idade, é melhor usar táxis quando necessário. Na nossa idade, repeti, Lúcia, tu tens 30 anos. Refiro-me à tua idade, Antônia. Aos 63, já não devias estar a gerir tanto pessoal. É muito estresse para ti. Marcos, que permaneceu calado durante toda a conversa, finalmente falou. Mãe, a Lúcia está a tentar ajudar. Talvez devesses ouvi-la. Olhei para ele. Este homem que já foi meu bebé, meu menino que corria para mim quando tinha pesadelos, e não o reconheci. Quando ele se tornou este estranho que permitia que a esposa me tratasse como um fardo. Marcos, disse-lhe, lembras-te de quando eras pequeno e teu pai nos abandonou? Lembras-te de como trabalhei em 3 empregos para te sustentar? Lembras-te de quando ficaste acordado a noite toda com febre e eu cuidei de ti? Ele desviou o olhar, desconfortável. Isso foi há muito tempo, mãe. E lembras-te de quem pagou pela tua universidade? Quem te ajudou quando perdeste o emprego há 5 anos? Quem deu o dinheiro para a casa que vocês acabaram de vender? Mãe, já falamos sobre isso. Não falamos de nada, interrompi-o. Vocês chegaram à minha casa com a tua esposa, reorganizaram a minha vida sem me perguntar, ameaçaram o meu pessoal e agora tratam-me como se eu fosse senil. É isso que chamas de ajudar? Lúcia suspirou dramaticamente. Antônia, estás a ser muito emocional. É exatamente isso que me preocupa. Essas mudanças de humor, não. São normais. Mudanças de humor? Levantei-me da mesa sentindo a raiva queimar dentro de mim. Defender-me na minha própria casa é uma mudança de humor? Querida, disse Lúcia com aquela voz condescendente que usaria com uma criança difícil, talvez devesses ir descansar. Amanhã falamos quando estiveres mais calma. Marcos assentiu. A Lúcia tem razão, mãe. Estás muito alterada. Foi aí que entendi completamente. Não era só que Lúcia fosse manipuladora. Marcos era um cúmplice voluntário. Ele sabia exatamente o que ela estava a fazer e permitia porque lhe convinha. Era mais fácil deixar a esposa ser a vilã enquanto ele se fazia de inocente. Subi para meu quarto naquela noite sentindo que havia perdido não só minha casa, mas também meu filho. Mas o que eles não sabiam era que eu não era a mulher frágil que pensavam que era. Eu havia sobrevivido a um casamento abusivo, criei um filho sozinha, construí uma fortuna do zero. E se achavam que eu ia ficar quieta enquanto roubavam tudo pelo que trabalhei, estavam completamente enganados. No dia seguinte começaria minha própria investigação, porque algo me dizia que essa invasão repentina do meu lar não era coincidência. Eu estava decidida a descobrir o motivo. Foi Cláudio, meu motorista, quem me ajudou a descobrir a verdade. 3 dias antes de Lúcia o demitir oficialmente, ele pediu para falar comigo em privado. Encontramo-nos na garagem, longe das janelas da casa, onde ela pudesse nos ver. Dona Antônia, disse ele em voz baixa, há algo que precisa saber. O Sr. Marcos pediu que eu o levasse a vários lugares na semana passada, enquanto a senhora estava na sua consulta médica. Que tipo de lugares? Perguntei. Uma agência imobiliária, um cartório e um banco.
Em cada lugar, ele perguntou sobre transferências de propriedades, especificamente sobre esta casa. Senti o chão tremer sob meus pés. Tem certeza? Sim, dona. E tem mais. No cartório, ouvi quando ele perguntou ao notário sobre a possibilidade de transferir propriedades se o proprietário original não tiver plena capacidade mental. O notário explicou os procedimentos para obter uma tutela legal. Tutela legal. As palavras ecoaram na minha cabeça como um alarme. Marcos estava investigando como tirar-me o controle das minhas propriedades, declarando-me mentalmente incapaz. Algo mais, Cláudio? Sim. Eles também foram a uma clínica psiquiátrica privada. Ficaram lá mais de 1 hora. Naquela noite, esperei até que Marcos e Lúcia adormecessem. Depois, desci silenciosamente ao meu escritório. Se estavam planejando algo legal contra mim, precisavam de documentação. Precisavam de provas da minha suposta incapacidade. Revisei cada gaveta, cada arquivo, até encontrar o que procurava na pasta de Marcos. Dentro, havia uma pasta marcada Procedimentos AH, minhas iniciais. O primeiro documento era um relatório médico falso. Segundo o papel, eu havia sido avaliada por um doutor, Ricardo, e apresentava sinais claros de demência inicial, perda de memória significativa e deterioração na capacidade de julgamento. O relatório estava datado de 3 dias após a chegada deles à minha casa. Nunca havia conhecido nenhum doutor, Ricardo, na minha vida. O segundo documento era ainda pior. Um pedido de tutela legal preliminar, já redigido e pronto para ser apresentado num tribunal em Cascais. Nele, Marcos declarava-se profundamente preocupado com o deterioro mental da sua mãe e solicitava ser nomeado seu tutor legal para proteger seus interesses financeiros e seu bem-estar pessoal. Mas o que realmente me destruiu foi o terceiro documento. Uma lista detalhada de todos os meus bens. A mansão, minhas contas bancárias, meus investimentos, até minhas joias. Ao lado de cada item havia anotações na letra de Lúcia: vender imediatamente, liquidar, transferir para a conta conjunta. Não era só que quisessem me controlar, queriam despojar-me de tudo o que eu tinha e desaparecer. Com mãos trêmulas, continuei a ler. Havia e-mails impressos entre Marcos e Lúcia, datados de 3 meses antes da chegada deles. E-mails onde planejavam cada detalhe da sua invasão. O doutor Ricardo está disposto a assinar qualquer relatório que precisarmos por 50 mil euros, escrevia Marcos. Ele diz que, com a assinatura dele e 2 semanas de observação clínica, podemos obter a tutela sem problemas. A resposta de Lúcia era arrepiante. Perfeito. Enquanto isso, eu trato de isolá-la de qualquer apoio externo. Já identifiquei o pessoal-chave dela e os amigos próximos. Uma vez que ela esteja completamente sozinha, será mais fácil provar seu deterioro social. Havia mais. Muito mais. Achas que ela suspeita de algo? Perguntou Marcos num outro e-mail. De forma alguma, respondeu Lúcia. Ela está tão desesperada para se reconectar contigo que faria qualquer coisa para nos manter por perto. É patético, realmente. Depois de todos esses anos tratando-a como lixo, ela ainda acredita que pode recuperar teu amor. É perfeito para os nossos planos. Tratar-me como lixo. Lá estava, nas palavras da minha própria nora. Ela sabia exatamente o que me haviam feito todos esses anos. Não só sabia, ela gostava disso. Mas o pior e-mail estava no final do arquivo. Era de Marcos para Lúcia, enviado na noite anterior à chegada deles à minha porta. Às vezes, sinto-me mal por isso. Afinal, é minha mãe. A resposta de Lúcia não demorou. Marcos, querido, não comeces com essa culpa outra vez. Tua mãe é uma mulher rica e egoísta que nunca te deu o amor que merecias. Lembras-te de como ela trabalhava o tempo todo quando eras criança? Como sempre colocava a carreira antes de ti. Ela merece isso. Além disso, tecnicamente, não estamos a roubar nada. Estamos só garantindo que recebamos nossa herança enquanto ainda podemos aproveitá-la. Minha carreira. Eu trabalhava o tempo todo. Fiquei sentada na escuridão do meu escritório, tremendo de raiva e dor. Lúcia havia reescrito nossa história familiar,
convencendo Marcos de que eu tinha sido uma mãe negligente que priorizava o trabalho em vez dele. Ela apagou completamente o contexto, que eu trabalhava nesses empregos porque o pai dele nos abandonou sem um tostão, que cada hora extra era para que ele tivesse comida, roupa, educação. Havia mais evidências, fotografias de documentos que eles haviam tirado sem meu conhecimento, cópias dos meus extratos bancários. Até fotografaram o interior do meu cofre, que estava trancado com chave. O que mais me aterrorizou foi uma lista de contatos que eles haviam compilado. Meus amigos, meu médico pessoal, meu advogado, meus consultores financeiros. Ao lado de cada nome, havia anotações sobre como neutralizar sua influência sobre mim. Dr. Mateus, médico pessoal. Devemos evitar que ela tenha contato com ele até depois do processo legal. Se ela perguntar por exames médicos, diremos que já conseguimos uma segunda opinião. Isabel Moura, melhor amiga, muito protetora de A. Devemos limitar suas visitas. Podemos dizer que A está doente ou que não quer receber visitas. João Carlos Duarte, advogado. Perigoso. Conhece bem as finanças de A. Se ele tentar contatá-la, devemos interceptar a chamada. Eles haviam planejado me isolar de todos que poderiam me ajudar ou proteger. Era um plano sistemático para destruir minha rede de apoio e me deixar completamente vulnerável. No final do arquivo, encontrei o documento mais devastador de todos, um contrato de venda preliminar da mansão. Já tinha um comprador interessado, disposto a pagar 15 milhões de euros. A data prevista para a transação era em 6 semanas. 6 semanas. Esse era o cronograma deles. Em 6 semanas, esperavam ter o controle legal total sobre minhas finanças e estar vendendo meu lar. Fechei a pasta com mãos que não paravam de tremer. Durante 8 anos, perguntei-me o que havia feito de errado. Como havia perdido o amor do meu filho. Agora sabia a verdade. Nunca foi sobre amor. Sempre foi sobre dinheiro. Marcos não apareceu na minha porta como um filho arrependido. Ele veio como um ladrão, com uma cúmplice que havia aperfeiçoado a arte da manipulação psicológica. Mas eles cometeram um erro fatal. Assumiram que eu era uma mulher frágil e sentimental, que se deixaria destruir sem lutar. Não conheciam a mulher que sobreviveu à pobreza, ao abandono, a anos de abuso. Não conheciam a mulher que construiu uma fortuna do zero e que aprendeu que neste mundo só pode confiar em si mesma. Enquanto subia silenciosamente as escadas para meu quarto, já sabia exatamente o que ia fazer. Eles tinham vindo jogar um jogo sujo. Era hora de conhecerem as regras do jogo verdadeiro. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Sabia que tinha que agir, mas também sabia que só tinha uma chance. Se Marcos e Lúcia suspeitassem que eu havia descoberto seus planos, acelerariam o processo ou encontrariam outra maneira de me neutralizar. Então, segui o jogo deles. Deixei que Lúcia reorganizasse minha casa, que despedisse meu pessoal, que me tratasse como uma idosa incapaz. Cada insulto, cada humilhação era combustível para o que eu estava planejando. Na quarta-feira de manhã, enquanto eles pensavam que eu dormia, fiz 3 telefonemas cruciais a partir do telefone da cozinha. O primeiro foi para João Carlos Duarte, meu advogado de longa data. O segundo, para meu médico pessoal, Dr. Mateus. O terceiro, para minha amiga Isabel, que trabalhava no consulado francês. Na sexta-feira, tudo estava no lugar. Naquela tarde, Lúcia pediu que nos sentássemos na sala de jantar. Sobre a mesa, ela havia espalhado vários documentos que reconheci imediatamente. Eram cópias dos papéis que encontrei na pasta de Marcos. Antônia, começou ela com aquela voz doce e preocupada que havia aperfeiçoado. O Marcos e eu estamos muito preocupados com teu bem-estar. Marcos estava sentado ao lado dela, evitando meu olhar como sempre. Nas mãos, segurava uma caneta cara, a mesma que eu lhe dei no seu 30º aniversário. Temos notado algumas mudanças no teu comportamento ultimamente, continuou Lúcia. Os esquecimentos, a confusão, a agressividade. É normal na tua idade, querida, mas achamos que precisas de ajuda profissional. Ela colocou a mão sobre os documentos com fingida delicadeza.
Falamos com um médico especialista, o doutor Ricardo. Ele é muito respeitado no campo da geriatria. O doutor Ricardo? Perguntei, fingindo confusão. Não me lembro de o ter visto. Marcos finalmente levantou os olhos e por um segundo vi um lampejo de culpa em seu olhar. Mas Lúcia o acalmou com um sorriso antes de continuar. É por isso que estamos preocupados, Antônia. O doutor Ricardo esteve aqui na semana passada. Não te lembras? Ele falou contigo por mais de 1 hora. Ela mentia descaradamente, mas continuei o jogo. Não me lembro. Vês, Marcos, Lúcia sussurrou para meu filho, alto o suficiente para que eu ouvisse. Está piorando, Marcos pigarreou. Mãe, o doutor. Ricardo deu-nos algumas recomendações. Ele diz que precisas de supervisão médica constante. Que tipo de supervisão? Perguntei. Lúcia inclinou-se para a frente com olhos brilhando. Bem, para começar, alguém precisa gerir tuas finanças. É muito estresse para tua mente neste estado. Ela tirou outro documento do monte. Isto é só uma precaução, querida. Uma procuração que daria ao Marcos autoridade para gerir tuas contas bancárias e propriedades. Só temporariamente, até te sentires melhor. Procuração, repeti. É pelo teu próprio bem, insistiu Marcos. Não queremos que pessoas sem escrúpulos se aproveitem de ti. Que ironia! As únicas pessoas sem escrúpulos estavam sentadas à minha frente. E também, acrescentou Lúcia, o doutor. Ricardo recomenda que consideres mudar-te para um lugar mais apropriado para a tua condição. Um lugar onde possam cuidar de ti 24 horas por dia. Estás a falar de um lar de idosos? Perguntei. Oh, não. Lúcia riu como se a ideia fosse absurda. Nada tão drástico. Há residências muito elegantes para pessoas do teu nível socioeconômico. Lugares lindos, com jardins e atividades. Serias muito mais feliz lá, rodeada de pessoas da tua idade. Marcos acrescentou, evitando meus olhos. E nós cuidaríamos de manter a casa em boas condições. Sabes? Como um investimento familiar. Aí estava. O plano completo exposto com total descaramento. Queriam declarar-me incapaz, roubar meu dinheiro, vender minha casa e trancar-me numa residência onde eu não pudesse causar problemas. E se eu me recusar? Perguntei suavemente. Lúcia e Marcos trocaram um olhar. Foi ele quem respondeu, e pela primeira vez em semanas, olhou-me diretamente nos olhos. Mãe, já temos o relatório médico. Se não assinares voluntariamente, podemos ir aos tribunais. Mas será mais fácil para todos se simplesmente cooperares. Mais fácil para quem, Marcos? Para ti, mentiu ele. Os processos legais são complicados e estressantes. É melhor evitá-los. Lúcia colocou a caneta à minha frente. Assina aqui, Antônia, e aqui, e aqui. Ela apontou 3 pontos marcados com post-its amarelos. Peguei a caneta e a segurei sobre o primeiro documento. Marcos inclinou-se para a frente, expectante. Lúcia tinha aquele sorriso triunfal que estava esperando há semanas. Sabes, Lúcia, disse sem levantar os olhos dos papéis. Há algo que sempre me intrigou em ti. O que, querida? Como sabias tanto sobre procedimentos de tutela legal, sobre relatórios médicos falsos, sobre transferências de propriedades? É como se já tivesses feito isso antes. O sorriso dela vacilou ligeiramente. Não sei do que estás a falar. Não sabes? Porque ontem à noite fiz algumas chamadas. Falei com minha amiga Isabel, que trabalha no consulado. Pedi que ela investigasse teu historial. Marcos endireitou-se. Mãe, o que estás a dizer? Estou a dizer que tua esposa não se chama Lúcia Martins, como nos disse. O verdadeiro nome dela é Luciana Moraes. E antes de te conhecer, ela foi casada 2 vezes. A cor desapareceu do rosto de Luciana. Isso é ridículo. É ridículo? Porque, segundo os registros, teu primeiro marido era um homem de 70 anos chamado Roberto Moraes, milionário aposentado. Casou-se contigo quando tinhas 22 anos. Morreu num acidente de carro 6 meses depois, deixando-te tudo no testamento. Marcos virou-se para a esposa, confuso. Lúcia, do que ela está a falar? Teu segundo marido, continuei, chamava-se David Costa, empresário de sucesso, 15 anos mais velho que tu.
Também morreu em circunstâncias estranhas. Ataque cardíaco súbito aos 45 anos, sem histórico de problemas cardíacos. "Estás a inventar tudo isso?" gritou Luciana, mas sua voz tremia. "Estou a inventar porque tenho aqui os certificados de casamento." Tirei uma pasta debaixo da minha cadeira. "Também tenho os certificados de óbito. E o mais interessante, tenho os testamentos de ambos os homens." Marcos pegou os documentos com mãos trêmulas. Seus olhos moviam-se rapidamente enquanto lia. "Em ambos os casos", continuei, "os testamentos foram alterados poucas semanas antes da morte. Em ambos os casos, Luciana Moraes recebeu a totalidade das heranças. E em ambos os casos, depois de receber o dinheiro, ela desapareceu completamente." "Marcos", sussurrou Luciana, "não acredites nela. Ela está confusa, a delirar." Mas Marcos continuou a ler. "Mãe, aqui diz que houve investigações policiais em ambos os casos." "Exatamente. Nunca conseguiram provar nada, mas as circunstâncias eram suficientemente suspeitas para que ficassem arquivos abertos." Inclinei-me para a frente. "Sabes qual é o padrão, Marcos? Homens mais velhos, com dinheiro, sem família próxima que pudesse questionar os testamentos." Luciana levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. "Não vou ficar aqui a ouvir essas acusações ridículas." "Acusações?" ri-me. "Oh, querida, isto não são acusações. Isto é só o aperitivo." Tirei outro documento da pasta. "Porque também tenho isto. Um relatório do doutor Mateus, meu médico pessoal há 15 anos, confirmando que minha saúde mental está perfeita, sem sinais de demência, deterioração cognitiva ou qualquer outra condição que pudesse afetar minha capacidade de julgamento." Marcos deixou os papéis caírem. "Mas o Dr. Ricardo..." "Não existe nenhum doutor Ricardo, Marcos. Ou melhor, o verdadeiro doutor. Ricardo morreu há 3 anos. Tua esposa usou a identidade dele para criar um relatório médico falso." Olhei diretamente para Luciana, o que, por sinal, é um crime grave. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos olhava para a esposa como se a visse pela primeira vez. Luciana estava paralisada, sua máscara de doçura completamente caída. "Quem és tu, realmente?" perguntou Marcos com a voz quebrada. Mas eu já sabia que era tarde demais para ele. Ele havia escolhido essa mulher em vez da própria mãe. Ele havia participado ativamente de um plano para me roubar e destruir. "Acho", disse, levantando-me lentamente, "que está na hora de vocês ouvirem as minhas condições." Fiquei de pé por um momento, saboreando o silêncio que havia caído sobre a sala de jantar. Luciana parecia uma estátua de mármore, congelada na sua mentira descoberta. Marcos ainda olhava para os documentos com uma expressão de choque absoluto. "Minhas condições?" repeti com um sorriso que não sentia há anos. "Oh, sim, porque vejam, enquanto vocês planejavam roubar-me, eu estava a fazer meus próprios preparativos." Caminhei até a janela, desfrutando do poder que finalmente havia recuperado. "Primeiro, deixem-me contar o que vai acontecer se não fizerem exatamente o que eu disser." Luciana encontrou sua voz, embora tremesse. "Não podes provar nada." "Não posso?" Voltei-me para ela. "Querida Luciana, eu tenho mais do que provas. Eu tenho confissões." Tirei meu telemóvel e pressionei play. A voz de Marcos encheu a sala. "Às vezes, sinto-me mal por isso. Afinal, é minha mãe." Seguida pela voz de Luciana. "Tua mãe é uma mulher rica e egoísta que merece isso. Além disso, tecnicamente não estamos a roubar nada. Estamos só garantindo que recebamos nossa herança, enquanto ainda podemos aproveitá-la." Marcos ficou branco como papel. Como tens as nossas conversas privadas?" Sorri. "Porque vocês nunca apagaram o histórico do WhatsApp no iPad que vos emprestei na primeira semana. Muito descuidado da vossa parte." Pressionei play novamente. Desta vez, era a voz de Luciana falando ao telefone. "Não te preocupes, doutor. Assim que tivermos a tutela, pagaremos os 50 mil euros como combinado. Só assegura-te de que o relatório médico seja convincente." "Tenho horas de gravações", continuei. "Os vossos planos, as vossas mentiras.
até a conversa onde discutiram o que fazer com minhas cinzas depois que eu morresse no acidente que estavam a planear. Isso não era verdade, mas eu queria ver a reação dela. Luciana cambaleou e teve que se agarrar à mesa. Também tenho cópias de todos os documentos falsos que prepararam, o relatório médico fraudulento, o pedido de tutela, até o contrato de venda preliminar da minha casa. Fiz uma pausa para que assimilassem o que acabara de dizer. Tudo está nas mãos do meu advogado agora. Marcos levantou-se, as pernas trêmulas. Mãe, eu nunca quis. A Luciana me convenceu de que estavas doente, de que precisavas de ajuda. A sério, Marcos? Olhei para ele com uma mistura de dor e desgosto. A sério vais continuar a mentir? Porque também tenho o e-mail onde escreveste para a Luciana. Minha mãe sempre foi egoísta. Depois de tudo o que me fez passar quando criança, ela merece isso. Ele desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos. Mas aqui está a parte que vocês vão adorar. Continuei. Não vou chamar a polícia. Luciana levantou a cabeça bruscamente, esperança brilhando nos olhos. Ainda não, acrescentei, porque primeiro quero jogar um pequeno jogo, o mesmo jogo que vocês jogaram comigo durante anos. Caminhei até o aparador e tirei 3 envelopes que havia preparado naquela manhã. Marcos, durante 8 anos, excluíste-me da tua vida. 8 natais, 8 aniversários, 8 celebrações familiares onde eu não existia para ti. Lembras-te do que me disseste da última vez que perguntei por quê? Ele não respondeu. Disseste-me que a Luciana tinha suas tradições familiares e que tinhas que as respeitar, que ela era tua esposa e por isso era mais importante do que eu. Minha voz endureceu. Bem, filho, espero que tenhas aproveitado essas tradições, porque foram as últimas. Abri o primeiro envelope. Este é um relatório de investigação privada sobre tua querida esposa. Além de 2 maridos mortos, ela também tem antecedentes criminais em 3 estados diferentes: fraude, roubo, falsificação de documentos. Luciana levantou-se bruscamente. Isso é mentira. É mentira? Tirei fotografias do envelope. Estas são fotos de fichas policiais. Esta é tu, presa em Lisboa por enganar uma idosa de 80 anos. Esta outra é do Algarve, onde convenceste um viúvo de 75 anos a transferir toda a sua poupança para ti. Marcos pegou as fotos com mãos trêmulas. Luciana, isto é real? São falsificações, gritou ela, mas sua voz quebrou. Abri o segundo envelope. E este é um relatório médico verdadeiro, não do doutor Ricardo Fantasma, mas do doutor Mateus, que me conhece há 15 anos. Confirma que não tenho demência, deterioração cognitiva, nem nenhuma condição que possa afetar minha capacidade mental. Também inclui algo interessante, continuei. Análises de sangue que fiz na semana passada. Sabem o que encontraram? Vestígios de zolpidem no meu sistema, um sedativo que pode causar confusão e perda de memória temporária. Marcos olhou-me horrorizado. O que significa isso? Significa que tua esposa me estava a drogar, Marcos. Cada vez que ela me preparava chá ou café, estava a dar-me sedativos para me fazer parecer confusa, para criar evidências da minha suposta demência. Luciana recuou contra a parede, encurralada. Eu nunca... Não podes provar. Não posso? Sorri. Porque encontrei o frasco de zolpidem na tua bolsa, com tuas impressões digitais. Também está documentado por vídeo de segurança. Abri o terceiro envelope. E finalmente meu favorito. Estes são documentos legais que assinei ontem. Uma ordem de restrição contra ambos válida imediatamente. Também um embargo preventivo sobre todas as propriedades que compraram com o dinheiro que eu vos dei ao longo dos anos. O quê? Marcos levantou-se de um salto. A casa que venderam no Porto, comprada com a minha entrada. Os carros, as férias, as roupas de marca da Luciana, tudo pago com meu dinheiro. Meu advogado já apresentou ações para recuperar cada cêntimo. Luciana começou a caminhar para a porta, mas bloqueei-a. Ah, não tão rápido, querida, porque tenho algo especial para ti. Aproximei-me dela até estarmos cara a cara. Podia ver o pânico nos olhos dela, a desesperação de alguém que sabe que o jogo acabou.
Lembras-te de quando chegaste aqui há 3 semanas? Perguntei suavemente. Lembras-te de como me chamaste? Lembras-te daquele sorriso falso quando disseste, olá, sogrita? Ela assentiu, incapaz de falar. Bem, tenho algo a dizer-te. Só 3 palavras. 3 palavras que vão mudar o resto da tua miserável vida. O silêncio na sala era absoluto. Marcos prendia a respiração. Luciana estava paralisada, esperando. Inclinei-me para o ouvido dela e sussurrei claramente: És minha prisioneira. Luciana olhou-me confusa. O quê? Sorri e afastei-me um passo. Oh, desculpa-me, essas não eram as 3 palavras que queria dizer. Voltei a aproximar-me, olhando-a diretamente nos olhos. As 3 palavras são estas: conheço o teu segredo. Luciana piscou, ainda confusa. Que segredo? O segredo que nem o Marcos sabe. O segredo de por que teus 2 maridos anteriores morreram realmente. O rosto dela transformou-se instantaneamente. A cor desapareceu completamente. Seus olhos arregalaram-se e ela começou a tremer violentamente. Não, sussurrou. Não, não pode saber. Não posso saber o que, Luciana? Não posso saber que não foram acidentes? Ela cambaleou para trás, batendo contra a parede. Não, é impossível. É impossível que eu tenha encontrado Sara Costa, a irmã do teu segundo marido, aquela que sempre suspeitou de ti, mas nunca conseguiu provar nada. É impossível que ela e eu tenhamos passado 3 dias comparando notas sobre teu comportamento. Luciana começou a hiperventilar. Não, não. Ou é impossível que eu tenha encontrado o irmão de Roberto Moraes, teu primeiro marido, aquele que guardou evidências todos esses anos. Para! Gritou Luciana. Para! Mas eu não parei. Arsênico, Luciana, pequenas doses durante meses, o suficiente para enfraquecer o coração de David e causar um ataque cardíaco, o suficiente para fazer Roberto perder o controle do carro. Luciana desabou contra a parede, deslizando até o chão. Seus olhos reviraram. E sabes qual é a melhor parte? Continuei enquanto ela desfalecia. Que a polícia de 3 estados diferentes agora tem toda essa informação, com evidências físicas. Luciana desmaiou completamente, seu corpo batendo no chão de mármore. Marcos levantou-se para ajudá-la, mas parei-o com um olhar. Não te atrevas, disse com uma voz que não reconhecia como minha. Não te atrevas a tocar nela depois do que me fizeram. Ele ficou imóvel, olhando-me como se eu fosse uma estranha. Tem 10 minutos para tirar as coisas dela e saírem da minha casa, disse-lhes. Os 2, para sempre. Mãe, não! Levantei a mão. Não sou tua mãe. Uma mãe não é alguém que roubas e traís. Tu decidiste que a Luciana era mais importante do que eu. Agora vivam com essa decisão. Marcos olhou para o corpo inconsciente da esposa. Depois olhou para mim. Pela primeira vez em anos, vi-o chorar. Há alguma maneira de consertar isto? Olhei para ele por um longo momento, sentindo uma tristeza profunda que sabia que nunca iria embora completamente. Não, Marcos, algumas coisas não se consertam. 20 minutos depois, vi da minha janela enquanto eles se afastavam num táxi. Marcos carregando as malas, Luciana ainda meio inconsciente, apoiando-se nele. Fechei as cortinas e servi-me uma taça de vinho. Pela primeira vez em 8 anos, brindei a mim mesma. Era livre, finalmente completamente livre. E pela primeira vez em décadas, isso me bastava.